Queridos, a paz do Senhor Jesus. Eu fico feliz de estar na casa do Senhor. E eu não sei você, e eu acredito que sim, mas eu sinto a presença do Senhor. E aqui é a casa do seu Pai. Você é livre para fazer a vontade do Pai, adorando em espírito e em verdade. Queridos, nós vamos ler um texto que está em Abacuque, capítulo 3. Você achou? Abacuque, capítulo 3. Você é livre, viu? Se você sentir vontade de falar em línguas, fale. Se você sentir vontade de profetizar, profetize. De interpretar, interprete. Apenas continue adorando ao Senhor. Abacuque, capítulo 3. Apenas o versículo 2 diz assim: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos faze-a conhecida. Na ira, lembra-te da tua misericórdia. Nós vamos deter nessa parte aqui, ó. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a fase conhecida. Para você entender, Abacuque, ele era um dos levitas, provavelmente um dos cantores. E esse capítulo 3, ele, de certa forma, ele é um salmo, ele é uma canção. Só para você entender o contexto, esse livro de Abacuque é um dos profetas menores. Ele só tem 3 capítulos. E esse livro foi escrito, acredita-se, na verdade, tem uma certa dúvida, se ele foi escrito antes da queda de Nínive, e se ele tivesse sido escrito, se ele foi antes da queda de Nínive, no caso, o reino opressor aqui seriam os assírios. Se ele foi escrito, na verdade, entre ali a batalha de Carquemes e a tomada de Jerusalém, os opressores são os caldeus. Nós acreditamos que esse texto faz uma referência direta, na verdade, aos caldeus, aos babilônios. Abacuque, quer dizer abraço. E esse texto, esse livro, na verdade, só para você entender, Abacuque, o primeiro capítulo, ele faz uma oração a Deus. Abacuque estava revoltado, cansado, porque o texto diz que a justiça não acontecia. Ele via o oprimido sendo cada vez mais oprimido e ninguém fazia justiça ao pobre. Então Abacuque chega a um ponto que ele vai orar e ele vai perguntar para Deus, dizendo: Senhor, tu não estás vendo isso? Tu não tem misericórdia do teu povo? E aí Deus dá uma resposta para Abacuque que deixa Abacuque mais preocupado. Deus diz: eu vou mandar uma nação ímpia, vou mandar a Caldeia e vou oprimir a Israel. E aí Abacuque diz: rapaz, a cura é pior do que a doença. Senhor, se tu vai mandar os babilônios, eles vão acabar
acabar com Israel. E aí Deus dá uma outra resposta. E uma das marcas desse texto 2 é o versículo 2, 4. Ele diz: Deus, eis que a sua alma se incha e não é reta nele. E aí tem a frase que fez Paulo escrever Romanos, a frase que despertou Martinho Lutero: mas o justo viverá pela fé. Deus está dizendo para Abacuque que ainda que ele enviasse uma nação ímpia para castigar Israel, ele iria castigar aquela nação ímpia e ele iria livrar os oprimidos de Israel. Ele iria livrar as vítimas. Ele iria livrar aqueles que não tinham justiça. E eles iriam tomar um papel de protagonismo, porque agora o justo viveria pela fé dele. Você compreende isso? Esse texto é um texto que fez Paulo escrever Romanos, todo em cima disso aqui. É o texto que despertou Martinho Lutero. É o texto que nos traz aqui hoje: o justo viverá da fé. A situação que Abacuque via não era muito diferente da situação que nós vemos hoje. Às vezes a gente olha e vê filhos de Deus sofrendo, né? E a gente não entende. A gente fala com uma música, a gente não compreende os planos do Senhor. E às vezes o coração aperta, dói, porque a gente não faz sentido. Parece que Deus está calado. É tanta gente morrendo, é crente morrendo. Mas não, tem crente morrendo, muito crente indo embora. E a gente não entende, mas Deus não está vendo isso, Deus não faz nada. Deus sempre está vendo tudo, querido. E o justo viverá pela fé. O que tem feito você viver hoje é a misericórdia do Senhor. A causa do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. E a fé. Por que você veio para cá hoje? Porque você tem fé que o Senhor está aqui. Você tem fé que tudo que você está fazendo é apenas um ensaio, e que um dia nós estaremos no céu, e que tudo isso vai passar, e que todas as lágrimas dos nossos olhos serão enxugados, e nós estaremos face a face com o Senhor, dizendo: valeu a pena. Essa é a fé que nos motiva. Nós não andamos por força, nem por vista, andamos por fé. E no final desse texto, o 3, Abacuque fala um texto. Alguém diz, na verdade, que essas referências que Abacuque faz do Senhor, nós vamos entrar no texto todo, ele está falando de uma teofania, ou seja, de uma visão que ele tinha tido. Mas alguns acreditam que, na verdade, isso aqui é um relato baseado no livro de Êxodo. Se você for ler todo o texto, ele vai falando de grandes coisas que o Senhor fez. E o que marca é que esse versículo, ele não fala de um passado. Ele não diz: Senhor, que a tua obra fosse avivada. Ele diz: aviva, Senhor. É hoje, o texto está no presente. Aviva, Senhor, a tua obra. Esse texto, lá no final, ele diz: você conhece: ainda que a figueira não floresça,
microfone está atribulado. Às vezes, a figueira não floresce. Esse texto, quando o Abacuque fala, ele faz uma referência direta aos caldeus. Os caldeus eram muito impiedosos e eles se vangloriavam de não só destruir a cidade, de destruir as plantações, de destruir o mantimento. Inclusive tinha um provérbio que falava sobre isso, dos caldeus se vangloriando de destruir tudo. E Abacuque está fazendo uma referência a isso, que quando os caldeus viessem, eles iriam destruir tudo. Mas ele diz que ainda que a figueira não floresça, ainda que falte mantimento, ainda que tudo isso acabe, todavia eu me alegrarei no Senhor. Você consegue dizer isso? Às vezes o nosso coração aperta tanto e a gente se revolta. É porque a gente, rapaz, Deus não está vendo, Deus não está vendo, Deus não está vendo. E querido, Deus está mais interessado na obra que Ele vai fazer em você do que na obra através de você. Se Deus não está fazendo algo aos seus olhos, é porque Ele está fazendo algo em você. Talvez os seus olhos físicos não estejam vendo aquilo que você quer, mas Deus está trabalhando no seu coração. Porque a palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não é uma, não são duas, não são três, são todas as coisas. Todas as coisas que têm acontecido na sua vida até hoje, elas têm cooperado para o bem daquele que você ama. Ele tem cooperado. Deus tem feito isso na sua vida porque Ele te ama. E talvez você não compreenda os planos do Senhor hoje, mas a vontade dEle é perfeita, agradável e eficaz. Eu queria me deter, queridos, num texto do Aviva. Apesar desse texto ele falar só o Senhor, ele faz só um pedido. E esse pedido é justamente nesse capítulo 2, nesse versículo 2. E esse texto ele fala sobre um avivamento. E já faz uns dias que Deus tem me despertado para isso. Nós precisamos de um avivamento. Às vezes alguém disse, foi Paul Koch, disse que o declínio espiritual nem sempre é refletido numericamente. Ele consiste numa retirada da vida espiritual verdadeira da igreja e pode até mesmo acontecer em tempos de aumento numérico. Hoje nós vemos o termo gospel, né? Ele é muito popular. Apesar desse termo, ele fazer uma referência inicialmente nos Estados Unidos a um estilo de música. Era um estilo. Quando os negros eles foram libertos, eles não podiam, né, adorar junto com os brancos, e aí foram criadas as igrejas negras. E os negros, basicamente nos Estados Unidos, existiam umas canções de trabalho. Eles cantavam lá porque eles estavam muito tristes. E essas canções de trabalho, depois quando elas vieram para dentro da igreja, elas foram chamadas de spirituals, que eram canções que falavam de tristeza. Aí nós temos Amazing Grace. Vê que é sofrido, porque eles falavam desse sofrimento. Só que eles foram libertos, eles estavam na igreja e a música começa a ganhar um novo colorido, eles começam a colocar instrumentos, e aqueles espíritos começam a ficar um pouco mais animados, começam a ficar ritmados. E aí, fora da igreja, tinha um movimento chamado blues, que também ganhava corpo, que tinha uma grande presença dos negros. E aí esse movimento é chamado de gospel. Esse spirituals, depois ele vai desenvolver um gospel, que era Oh, Happy Day. Olha a diferença. Que dia feliz quando Jesus lavou. Isso é que eram os gospels. Depois, tem um compositor muito famoso chamado Ray Charles. Ele pega as músicas da igreja e começa a tocar fora da igreja com outro estilo, com outra letra. E alguém diz, essa música de igreja. Diz, não, mas a letra é diferente.
E aí nasce a soul music. Ou seja, todos esses estilos vão se desenvolvendo a partir da igreja, a partir da visão da igreja. Mas hoje o termo gospel, né, ele diz respeito necessariamente a alguém que diz que é evangélico. E aí a pessoa é gospel. E aí nós temos hoje muitos gospels. A gente tem gospel para tudo quanto é gosto e estilo. E a gente olha e vê até uma proporção numérica muito grande. A gente vê igrejas crescendo. Mas será que elas estão avivadas? Será que nós experimentamos verdadeiramente um avivamento? E nós precisamos de um avivamento, porque nós somos frutos de um avivamento. Você só está sentado aí na sua cadeira porque Deus avivou alguém. E alguém se dispôs a pregar a palavra, e essa palavra chegou até nós. Nós somos frutos de um avivamento. E se nós não formos avivados, nós não daremos frutos, ou não daremos bons frutos, porque nós só colhemos aquilo que semeamos. E o que é que temos plantado? Não sei. Nós olhamos para a esfera eclesiástica, evangélica, posso dizer católica, de uma forma geral, e a gente não tem a sensação de que as pessoas estão avivadas. É diferente, né? E a gente fica saudosista, lembrando das coisas que aconteciam no passado, mas querido, Deus não mudou. E Abacuque foi muito claro quando ele disse: aviva, Senhor, a tua obra. Não era algo para o passado, era para agora, é para hoje. Aviva, Senhor, o Bueno Asa. Aviva, Senhor, a Assembleia de Deus. Aviva, Senhor, o Brasil. É hoje, querido. Talvez a palavra diz que a gente não recebe muita coisa porque a gente pede muito mal. E a gente pede para gastar os nossos próprios prazeres. E ser rico virou um sinônimo de ser abençoado por Deus. E todo mundo quer ser rico. Eu quero ser rico. Eu quero ser pobre? Não, eu quero ser rico. Não quero ser milionário, mas quero ser rico o suficiente para eu acordar numa segunda-feira sem preocupação de pagar conta. Por quê? Porque está no débito automático. Todo mundo quer isso. Mas isso não é uma moeda de barganha com o Senhor, porque não foi isso que o Senhor nos prometeu. O que nós merecíamos era o inferno. Isso era que nos era de direito. E o Senhor, pela sua misericórdia, nos poupou do inferno. E não só nos poupou do inferno, nos deu a salvação em Jesus. E só não nos deu a salvação em Jesus. Nós vamos desfrutar nisso do céu. O Senhor fez muito além daquilo que nós imaginávamos. Porque Ele podia só ter perdoado, mas te vira. Não quero mais contato contigo. É assim que a gente faz? Te perdoo, mas não dá mais. Tu fica para lá. Deus não podia ter feito isso. Te perdoo, mas te vira. Tu está sozinho. Tua sentença, tua cabeça agora. Não, o Senhor nos perdoou, nos trouxe para debaixo do seu aconchego e nos prometeu bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Você consegue compreender isso? Você consegue compreender como o diabo lhe odeia? Tem uma raiva de você, porque você está na casa do Senhor, fazendo a vontade do Senhor, vivendo pela fé. Mas nós precisamos, querido, de um avivamento. Talvez você não lembre de alguns. Vou citar alguns aqui para você lembrar. Bíblicos. Moisés, quando traz o povo, aquilo é um avivamento. Josué, quando deita fora os deuses estranhos, aquilo é um avivamento. Samuel, quando reúne o povo e promete colocar Deus em primeiro lugar, aquilo é um avivamento.
Davi, quando traz a arca de volta, aquilo é um avivamento. Asa, quando tira os ídolos, aquilo é um avivamento. Elias, quando chama o povo e reconhece o Senhor, aquilo é um avivamento. Ezequias, quando purifica o templo, é um avivamento. Manassés, quando retoma, quando Deus o traz de volta, que ele se arrepende do seu pecado e tira tudo, aquilo é um avivamento. Nós temos vários exemplos de avivamentos na Bíblia. Deixa eu citar mais alguns para vocês históricos. Jonathan Edwards, tem um texto dele, que ele diz: sermão, pecadores nas mãos de um Deus irado, em que as pessoas se agarravam na cadeira com medo de cair no inferno no dia dessa pregação. 1703 a 58, aquilo foi um avivamento. John Wesley foi o fundador do movimento metodista, foi um avivamento. George Whitefield foi responsável por abrir, eu não sei quantos, mas muitos orfanatos. Muitos orfanatos, não tem-se ideia de quantas pessoas foram alcançadas, porque o seu coração estava avivado. Finney é um discípulo ali seguindo a linha de Wesley. Aquilo foi um avivamento na Inglaterra. Spurgeon, alguém fala e conta que Spurgeon chegou em um local assim aberto e ele queria testar o local, ele ia pregar e ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E disse que tinha umas pessoas trabalhando em cima das vigas e um operário ouviu aquilo, desceu e se converteu. Aquilo era um avivamento. As pessoas se aglomeravam, 10.000 pessoas para ver Spurgeon, o príncipe dos pregadores, falando. Moody ouviu certa feita: o mundo ainda não viu o que Deus pode fazer através de um homem que se coloque totalmente a Ele. E ele disse: eu serei este homem. E Moody era semi-analfabeto nessa época, mas Moody conferenciava até nas faculdades. Imaginou o que é isso? As faculdades chamando o que a gente quer te ouvir. E, não sei se você conhece ele, William Joseph Seymour. O meu inglês aí tá, né? O Seymour, se você está certo, ele foi o pastor responsável ali onde os irmãos da Rua Azusa congregavam. Os irmãos começaram a orar ali na Rua Azusa e Deus veio com um avivamento e eles foram impactados. Mas o Seymour é que era o pastor. E grande parte daquele avivamento que começou ali na Rua Azusa chegou no Brasil. Porque daquele avivamento, daquele impacto, foi que nasceu a igreja cristã no Brasil. Daquele impacto foi que nasceu a igreja quadrangular no Brasil. E 2 anos ou 1 ano e meio depois, Gutenberg e Gustav Wingren chegavam aqui no Brasil. Desse impacto, desse avivamento, nós somos frutos de um avivamento. E nós temos uma necessidade, queridos, urgente e imperiosa, de sermos avivados pelo Senhor. Talvez você ache que a sua vida já está boa, mas Deus quer fazer mais na sua vida. Talvez só isso aqui que você tem feito para você já é o suficiente, mas Deus quer mais. Deus quer mais, querido. Deus quer mais. Talvez você ache que os seus sonhos se esgotam nessas cadeiras, mas Deus quer mais. Deus quer mais de você, e Deus quer mais de mim.
Talvez a sua vida seja hoje tão cômoda, mas alguém está lá do lado de fora dormindo ao léu, sem essa comodidade. E Deus quer que aquele também seja alcançado, como você foi. Talvez, querido, o seu coração não inflame mais quando você ouça falar de missões. Mas nós precisamos voltar a ser avivados. Em Atos 2, a palavra diz que eles se reuniram para orar. E a palavra vai depois dizer que o Senhor acrescentava, o Senhor trazia e acrescentava, porque existia ali um avivamento. Nós não podemos forçar um avivamento a acontecer, mas nós podemos orar. E a sua oração pode muita coisa, porque a oração de um justo muito pode em seus efeitos. Talvez você olhe para a cadeira vazia e reclame que nada tenha acontecido, mas se você orar, essa cadeira vai ser preenchida. Talvez você olhe para a igreja hoje e reclame de tanta coisa, mas se você hoje dobrar o seu joelho e começar a buscar um avivamento, Deus vai mudar a sua vida, Deus vai mudar a minha vida, Deus vai mudar a vida da igreja. O que nós precisamos, querido, é voltar a pedir as coisas certas. Peça um avivamento. Peça um avivamento. Dobre o seu joelho hoje e faça um pacto de buscar um avivamento. Você não está satisfeito com aquilo que você tem oferecido a Deus, e Deus merece muito mais. Todas as bênçãos que Deus tem dado, se Ele fosse requerer em débito, que nós pagássemos em Pix, a gente seria preso, porque a gente não ia conseguir pagar essa dívida nunca. Mas Deus é tão misericordioso que amanhã você vai esquecer dessa palavra e você vai continuar acordado, lindo, com comida na sua mesa e reclamando da vida, e Deus vai continuar lhe abençoando. Por misericórdia, é hora de nós pedirmos um avivamento. E Deus pode e vai começar um avivamento quando você, quando eu dobrar os joelhos e entender que não é a nossa força, não é por força e não é por violência, é pela vontade do Espírito. A igreja é do Senhor e Ele faz como quer e na hora que Ele quiser. Mas se você orar, querido, se você orar, a palavra diz que Deus não resiste a um coração quebrantado. E há quanto tempo o chão do seu quarto não enxerga as suas lágrimas? Se hoje alguém pegasse um copo e enchesse das suas palavras e desse para você beber, você morreria ou você seria edificado? Se alguém durante um dia inteiro reunisse num copo tudo aquilo que você fala e te desse para beber, você morreria ou você seria edificado? Está na hora de você falar menos e orar mais. Orar mais. Talvez alguém diz que as nossas orações não mudam Deus, e não mudam mesmo. Deus é imutável. Deus faz como Ele quer, da forma que Ele quer. Mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra.
Você quer que Deus sare a nossa terra? Arrependa-se dos seus pecados e se humilhe. Torna-nos a trazer, ó Deus, a nossa salvação, e faze cessar a tua ira de sobre nós. Acaso estarás sempre irado contra nós? Estenderás a tua ira a todas as nações? Não tornarás a vivificar-nos, para que teu povo se alegre em ti? Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Em Jeremias diz: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, são pensamentos de paz, não são pensamentos de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus não aceita pouca coisa. Talvez, querido, o seu coração não tenha se empenhado completamente em buscar o Senhor. E eu não estou falando de ativismo. Eu faço tanta coisa, Marta, só uma coisa te convém. E talvez você não esteja escolhendo a coisa boa. Talvez você faça tanta coisa para o Senhor que você hoje não ter tempo de ter um relacionamento com o Senhor. E Deus é um Deus de relacionamentos. Deus poderia ter dito: e faça-se o homem, mas Ele fez o homem. Ele disse: façamos o homem, façamos. Vamos lá botar a mão na massa, vamos cair para dentro e vamos trabalhar. Ele descia para falar com Adão. A ação sempre é de Deus. A ação sempre foi e sempre será do Senhor. Nós estamos aqui, querido, porque o Senhor colocou em nós o desejo de estar. Nós estamos aqui hoje, bonitos, cheirosos, adorando, porque Deus nos salvou. Porque se dependesse da gente, do nosso coração, você não estaria aqui, porque o seu coração é mau. Nós somos maus. Mas o Senhor disse que Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Quando Deus viu, dentro da uma eternidade, você com todos os seus pecados, e olhou para mim com todos os meus pecados, Ele disse: vou amá-lo mesmo assim. Deus já sabia de todos os pecados que eu iria cometer, de todos os pecados que você iria cometer. E a palavra diz que Ele abomina o pecado, mas o amor de Deus por você é maior. E onde abundou o pecado, superabundou a graça. E onde antes existia condenação, agora existe livramento. Esse é Deus. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Essa é a forma de você saber coisa que ninguém sabe. Não é fofocando. Às vezes a gente quer saber muito das coisas que ninguém sabe, né? E a gente tem um trunfo quando alguém chega e diz: rapaz, quero te contar uma coisa. E tu: ixi, isso é uma coisa que ninguém sabe. Tu quer saber uma coisa que ninguém sabe? Clama a Deus, e Ele vai te contar umas coisas que ninguém sabe. E Ele que disse aqui: clama a mim e responder-te-ei. Ele não vai te contar sobre a vida dos outros, não. Ele vai te contar sobre a vida dele. O Senhor quer relacionamento. Ele quer que você conheça-o. Antes de término, querido, por que eu falo que nós não temos ainda um avivamento nesse momento? Porque uma das marcas, querido, desses avivamentos é que as pessoas sentiam o peso do pecado na sua vida. Nesse avivamento aqui de Jonathan Edwards, diz que as pessoas, elas se seguravam na cadeira
com medo de cair no inferno, porque a ação do Espírito na vida delas foi tão grande que elas estavam plenamente convencidas de que elas eram pecadoras e que elas estavam diante do Deus vivo. Quando Isaías viu o Deus, ele disse: ai de mim, que sou pecador. É isso que a visão do Senhor nos faz, nos mostra quem nós realmente somos. Se você não tem sentido mais isso, tem alguma coisa errada. Se você só bate no peito dizendo que você é dono da verdade, e você é assim, assim, assado, e você não sente mais o seu coração punjando, tem alguma coisa errada. Porque quanto mais próximo você vai estar de Deus, a palavra que você mais vai dizer na sua vida é: perdão, Senhor. Perdão. Porque quanto mais próximo de Deus você estiver, mais você vai ver que você é pecador. A palavra diz que as nossas mais belas obras são trapos de imundícia. Tudo que você faz de bom não serve para nada diante de Deus, se você não tiver o Espírito Santo vivendo na sua vida. Salomão diz que é apenas vaidade. Tudo é vaidade. Tudo isso é apenas vaidade. Se o Espírito não estiver aí dentro de você, convencendo você do pecado, da justiça e do juízo, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Segundo, palavra. Um avivamento produz um desejo pela palavra. Pela palavra. Há um texto aqui que diz: quando Esdras começou a ler o livro da lei, eles se reuniram e Esdras leu o dia inteiro lendo a Escritura. E eles estavam lá sedentos de ouvir a Escritura, a palavra. Se a palavra tem gerado comichão nos seus ouvidos, não tem avivamento. Porque quanto mais avivado você for, mais da palavra você desejará ter. Último, oração. Quando a gente está começando a namorar, e quem não passou por isso, tirando os adolescentes e as crianças, né? Mas, eita, a gente sabe como é que é, né? Faz besteira, se destaca, anda, gasta o que não tem, inventa. No retiro, o primeiro dia de retiro é uma graça, que as irmãs, elas comem só um pouquinho, os meninos, é todo mundo banhado, cheiroso, só para impressionar. Segunda semana de retiro, eita, tem que estar brigando, vai banhar, meu irmão. E as irmãs já chegam com a bacia, porque aí já, né, a intimidade é um caminho sem volta. Aí já sabe, mas quando a gente está começando a namorar, ixi, vai na casa da menina, aí a menina está limpando casa, a mãe até se assusta. Rapaz, tá tão trabalhadora, é para, né, fazer o migué. Menina em casa arrumando, pai disse: rapaz. Tinha um irmão aqui na igreja que a gente brincava muito, porque ele tinha uma marca de perfume, que eu não vou dizer o nome, que era característico do golpe. Quando a gente viu usando ele estava usando esse perfume, a gente já sabia, está preparando o golpe. Só usava esse perfume quando estava macumunado. E era certo, era golpe. Estava tentando ali investimentos em minha irmã. O perfume ficava lá só para isso. Eu digo: eita, fulano, já está. Digo: rapaz, a gente já te conhece, senhor. Esse perfume é o perfume do golpe. A gente quer encontrar a pessoa. A gente quer passar tempo com a pessoa. A gente quer se relacionar o máximo possível com aquela pessoa. Por quê? Porque nós estamos apaixonados. A pessoa é linda, a gente não enxerga defeito, a gente está num vislumbre. E aí a gente ora 2 minutos de manhã, levanta e diz: obrigado, Senhor, porque eu acordei. Aí brigo o dia inteirinho e de noite, diz: muito obrigado, Senhor, porque eu vou dormir. Que relacionamento é esse?
nós não estamos avivados. Se você não deseja passar tempo com Deus, se você não se ajoelha e deseja passar tempo com o Senhor, nós não estamos avivados. Eu estou falando da minha vida. E você, a palavra diz, examine o homem a si mesmo. Eu não sou um doutrinador, não. A doutrina é a palavra. Examine a sua vida. Eu estou examinando a minha agora, porque a palavra está cortando aqui dentro. E eu estou lembrando todo o tempo que eu tenho desperdiçado. Faço tanta coisa. E ainda digo no final do dia que eu não tenho tempo. Não tenho tempo. Eita, mas se eu tivesse mais tempo, ia continuar não fazendo nada. Se tem 24 horas, não faz. Ah, se eu tivesse 26 horas, eram 2 horas a mais para ser perdida. Porque isso é má administração de tempo, não é falta, é má administração. Se Deus desse mais tempo para a Evelyn do que para mim, aí eu ia dizer, ó Deus, 27 horas para a Evelyn, eu só tenho 20. Não, querida. Todo mundo tem 24 horas. Deus é democrático nisso. Você é pobre? Tem 24 horas. Você é rico? 24 horas. Você está saúde? 24 horas. Não tem saúde? 24 horas. Todo mundo tem o mesmo tempo. Aprenda a remir o seu tempo. Aprenda a administrar seu tempo. Esse é o bem mais precioso que você tem depois da sua saúde. Tempo. E o tempo passa. Quer você agindo, quer não, ele não espera você. Aquele relógio não fica esperando a gente. Ele é terrível, ele vai embora. Não perdoa ninguém. O tempo passa. E nós precisamos de um avivamento. Peça isso para o Senhor. Peça. Qual foi o último dia que você viu alguém se convertendo? Nem lembra. Então, tem algum problema com a gente, né? E a culpa não é do dirigente. A culpa não é do pastor. A culpa é minha. Eu sou o missionário. Eu fui salvo. É minha responsabilidade anunciar o Evangelho. A gente fala que o mundo dorme nas trevas, mas nós estamos dormindo na luz. E é bom porque é quentinho, né? Dormir na luz é bom. Mas o Senhor diz, desperta, ó tu que dormes, e Cristo te iluminará. É hora, querido, de pedirmos um avivamento. E Deus pode começar. A gente não sei, como é que Deus faz? Não sei, querido, Deus é Deus. Mas uma coisa é fato, se nós começarmos a orar hoje, e perseverarmos unânimes em oração, Deus vem com um avivamento. E Deus pode começar um avivamento nessa cidade, por essa igreja, por você que começou a orar. Nos Estados Unidos, houve um período, eu não vou lembrar o nome dele, encerrando, fugiu agora, que estava, acredita-se, que John Wesley, com a metodista, tenha salvo a Inglaterra de ter entrado numa guerra. A França entrou numa guerra numa época, a Inglaterra não entrou. E foi no período de John Wesley. A rainha da Inglaterra dizia que ela não tinha medo da guerra, ela tinha medo quando John Wesley se ajoelhava para orar. Negócio é sério, né? Ela tinha medo quando John Wesley se ajoelhava para orar. Na casa, foram John Knox se ajoelhava para orar. John Wesley nos Estados Unidos. A casa de John Wesley, ela existe até hoje, tem uma casa lá para visitação. E aí um determinado professor, ele reuniu as crianças e foram visitar a casa. E aí, do lado da cama de John Wesley, tem um assoalho e tem 2 marcas arredondadas, tem 2 marcas de joelho. O assoalho afundou onde ele orava. Tem as marcas do joelho dele. E aí, o professor estava trazendo os alunos e sentiu a falta de um aluno. E aí voltou. E aí tinha uma criança que tinha atravessado a divisa e estava de joelho, no mesmo lugar, dizendo, Senhor, faz de novo. Senhor, faz de novo. E aí o professor ficou comovido com aquilo, mas eles precisavam voltar. Então ele bateu no ombro dele e disse, Billy Graham, a gente precisa voltar. E aí Deus fez de novo,
Porque uma criança se ajoelhou e disse: Senhor, faz de novo. O que acontece se hoje à noite eu me ajoelhar, você se ajoelhar, se nós nos ajoelharmos e começarmos a pedir um avivamento, dizendo: Senhor, faz de novo. Nós não queremos viver do passado, nós não queremos ficar dizendo que naquela época era boa. A época boa será agora, porque Deus visitou o seu povo com um grande avivamento, e é a porta de salvação que Ele abriu aqui nesse bairro será inundada. Você crê nisso, querido? Você acredita piamente que Deus pode fazer isso? Pois então começa a dobrar os seus joelhos a partir de hoje, e no meio daquele mundo de coisas que você pede: Senhor, aviva-nos. Abençoa, abençoa, abençoa. Senhor, aviva-nos. Aviva-nos. E antes que chegue a inauguração do templo, o Senhor terá nos avivado. Você acredita nisso? E aí você talvez: não, mas essa igreja está uma bênção. Quando nós formos avivados, você vai entender o que é andar na dimensão do Espírito. Você vai entender o que é verdadeiramente ouvir a voz de Deus. E nós poderemos irromper no momento histórico que esses homens aqui, eles não sabiam o que estavam fazendo. Eles simplesmente começavam a orar. Jonathan Edwards passou 3 dias orando e jejuando. Ele saiu de lá e foi para o púlpito pregar. Passavam horas na floresta orando, orando, orando. Como músico, eu preciso encerrar uma coisa interessante. Quando George Friedrich Handel, um músico muito famoso do período barroco, contemporâneo ali de Bach, Handel estava num momento de muita... Era conhecido, mas estava num momento de falência ali. E aí pediram para ele fazer uma determinada música e ele viu aquela oportunidade. E aí ele se trancou na casa dele e ele começou a escrever. Ele tinha uma empregada, ele dispensou a empregada e disse que ele passou dias sem ser visto. E aí tiveram que chamar a polícia para invadir a casa, porque achavam que ele tinha morrido, que ele era muito forte, muito gordo, na verdade, né? E aí quando Handel foi encontrar o Handel, ele estava debruçado sobre as partituras, chorando, dizendo: eu vi Deus. E aí Handel escreveu o Aleluia de Handel, o oratório do Messias. E diz que a primeira vez que a rainha ouviu aquela música, o rei, na verdade, quando chegou a parte do aleluia, e a música só: aleluia, 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 Jesus, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ouça hoje quando você chegar em casa, aleluia de Handel. Diz que o rei ficou em pé por conta da imponência da música. E aí toda a congregação, quando o rei ficava em pé, ficava em pé. E hoje na Inglaterra esse costume persevera até hoje. Quando eles ouvem o aleluia de Handel, o rei se levanta, e aí todo mundo tem que ficar de pé. Quando a primeira vez essa música foi tocada, as pessoas saíram da igreja e estavam indo na delegacia retirar as queixas umas das outras, porque elas se sentiram impactadas pelo poder de Deus. Você crê nisso? Isso é avivamento. Você me permite orar? Ore conosco, queridos. Ore conosco. Pai amado, aviva-nos. Nós não queremos apenas fazer parte de um movimento, nós queremos ser avivados, Deus. Nós queremos chegar, Senhor, por aquela porta diferentes e sair cada vez mais diferentes, porque o Senhor nos avivou. Nós queremos, Senhor, sair dessas 4 paredes e impactar esse Monte Castelo, porque o Senhor nos avivou. Nós queremos chegar no nosso serviço e alguém dizer: tem algo diferente na tua vida. E nós dizemos: Deus nos avivou. Nós queremos que as pessoas nos olhem na rua e nos confundam com Jesus. Que ela diga: tem uma coisa diferente na vida daquele Elias.
Tem uma coisa diferente na vida daquele homem, e seja Deus avivando. Aviva-nos, Senhor, aviva-nos, ó Pai, aviva a tua igreja aqui. Nós queremos ser cheios do teu poder, não para mostrar para os outros que nós somos cheios, mas porque necessitamos de um avivamento. Aviva-nos, Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos, faz-a conhecida, enche-nos, Pai, da tua graça. Queremos voltar a ver as línguas, queremos que os teus dons espirituais sejam derramados na tua igreja. Inflama, Deus, o nosso coração, dá-nos um desejo ardente de te buscar. Acorda-nos, Pai, durante a madrugada, para te buscarmos. Incomoda-nos a buscar um avivamento. Assim nós te agradecemos. Amém, Jesus.